Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Escola Bíblica em Chamas. Eu sou o presbítero Luciano Silva, obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Laranjal do Jari, Amapá, Brasil. E, pela misericórdia de Deus, chegamos à lição de número 6, e hoje nós iremos estudar acerca do tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Hoje, nós iremos aprender sobre mais um personagem bíblico que de fato foi fundamental, foi um ícone importante para que a reconstrução da cidade fosse concluída. Nós sabemos que Zorobabel, ele veio com a primeira leva de judeus para Jerusalém, para o reino do sul, o reino de Judá, aonde eles levantaram um altar primeiramente, depois levantaram um novo templo. E assim, com a conclusão do templo, como nós aprendemos lições passadas, precisou então ser reconstruída a muralha da cidade. Deus agora vai levantar um homem chamado Neemias. Neemias agora passa a fazer parte desta lição maravilhosa, a qual nós estamos aprendendo neste terceiro trimestre do ano de 2020. Eu convido você a ficar comigo. Logo após a vinheta, nós iremos aprender sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Muito bem, querido, nós iremos adentrar nossa lição neste momento e eu tenho a certeza de que a palavra de hoje vai edificar muito a sua vida. Você que está aí do outro lado, você aluno, você professor da EBD, você superintendente da Escola Bíblica Dominical, aí na sua igreja local. A nossa verdade prática diz: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Nós sabemos que assim como Zorobabel, o sacerdote Josué, enfrentaram oposição dos povos vizinhos para construírem o novo templo em Jerusalém, com Neemias também não seria diferente. Neemias enfrentou obstáculos, enfrentou oposição, enfrentou levantes, e uma coisa nós aprendemos, de que quando nós somos realmente avivados, despertados por Deus para realizar uma obra, nós teremos êxito, mesmo diante dos levantes, dos obstáculos que o inimigo colocará, pois ele, de fato, Satanás, ele é o inimigo da obra de Deus, ele é o inimigo desta construção dos trabalhos do Senhor, como nós estamos estudando nesse trimestre. O objetivo geral da lição diz: mostrar que Deus foi quem despertou Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Ou seja, foi Deus quem despertou Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Nós logo, mais uma vez, entendemos que o despertamento, ele não nasce do coração do homem. Ele vem do coração de Deus para o coração do homem. O fato de Neemias tornar conhecido a ele a situação de Jerusalém, Neemias vir a Jerusalém reconstruir as muralhas, não foi uma iniciativa de Neemias, mas sim, primeiramente, de Deus, ao qual despertou Neemias para assim se levantar, deixar o conforto aonde ele estava ali no reinado de Artaxerxes e vir para Jerusalém. Amém? Então nós enfatizamos mais uma vez que é Deus quem nos desperta para fazer a sua obra. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que a obra de Deus ela é feita por etapas. Nós estamos aprendendo que primeiro foi levantado o altar, segundo foi levantado o templo e em terceiro foram levantados os muros de Jerusalém. Eu quero, antes de adentrar no comentário da lição, destacar aqui 3 fatos a respeito de Neemias, que a partir de agora, desta lição 6, passa a ser aí o personagem principal, o protagonista das nossas aulas que virão. Então vamos lá, eu quero destacar aqui o primeiro fato sobre Neemias. O seu nome está no verso 1 do capítulo 1 de Neemias. Significa confortador dado por Deus, ou aquele que consola. Neemias era um confortador, um homem de coração aberto, sensível ao problema dos outros. Segundo fato sobre Neemias, a sua ocupação, como está no versículo 11
do capítulo 1 do seu livro. Neemias provavelmente não conhecia Jerusalém. Cresceu num contexto de politeísmo, contudo, com a sua integridade e lealdade, ocupou um cargo de confiança no reinado de Artaxerxes. Pelo grande temor que os reis tinham de ser envenenados, o copeiro, preste bem atenção, Neemias era copeiro, era um homem de grande confiança. Ele provava o vinho do rei e cuidava dos seus aposentos, sendo também conselheiro do imperador, uma espécie de primeiro-ministro, o braço direito do rei. O rei da Pérsia colocava a vida em suas mãos. E o terceiro fato que eu quero destacar aqui, acerca de Neemias, é a sua empatia. Seus ouvidos estavam abertos ao clamor dos seus irmãos e seu coração sensível às necessidades do seu povo. Os problemas da cidade eram os seus problemas, a dor da sua gente era a sua dor. Jerusalém distava 1.500 quilômetros de Suzã, aonde Neemias estava, para Jerusalém, mas ele sentia a dor do seu povo. Eu destaquei aqui 3 fatos importantes acerca de Neemias. Vamos para a introdução. Uma coisa que eu quero destacar aqui importante na introdução é a expressão Deus levantou o homem certo. Neemias era um homem sintonizado com o céu e a terra. Era capaz de enfrentar pressões internas e externas, sem se intimidar. Neemias é o tipo do líder que ora e age, preste bem atenção, que fala e faz, que planeja e motiva, que confronta e consola, que busca a glória de Deus e o bem-estar do povo e não a sua própria promoção. Como disse A.W. Tozer, Deus está procurando pessoas para levantar, com as quais ele possa fazer o impossível. Então, Neemias foi o homem certo levantado por Deus. E uma coisa que você tem que ter certeza é que se Deus te chamou para uma obra, se Deus te colocou à frente de um trabalho na sua igreja local, Deus não errou. Deus levantou o homem certo. Deus te viu primeiro. É aquilo que Paulo disse, que nós fomos chamados, escolhidos desde o ventre de nossa mãe, como ele foi. Então, de fato, Deus vai nos capacitar, Deus conhece aí as nossas habilidades e ele vai aperfeiçoando elas para que venhamos a cada dia cumprir o propósito ao qual ele imputou sobre nós, assim como Neemias foi o homem certo escolhido por Deus. Muitas das vezes, no fervor da obra, no calor da obra, nós se deparamos com oposição, com levantes e acabamos duvidando muitas das vezes, será que era eu mesmo para estar aqui? Será que Deus está comigo? Só que nós aprendemos com a história de Neemias, que apesar dele ser o homem certo escolhido por Deus, ele enfrentou oposição. Quem se levanta para fazer a obra de Deus, quem atende o chamado de Deus, ele sempre vai encontrar oposição. Mas uma coisa é certa, ele vai sair vitorioso, ele vai vencer as oposições. Amém? Então vamos entrar aqui no primeiro ponto da lição. Deus responde às orações de Neemias. Neemias pergunta a um irmão chamado Hanani, isso está no verso 2 do capítulo 1, como estava o seu povo. A resposta de Hanani impactou Neemias. Ao tomar conhecimento do problema, como está no verso 3 do capítulo 1, quando, querido, nós tomamos conhecimento de um problema, isso vai se tornar responsabilidade nossa diante de Deus para trazer uma solução para esse problema. Uma coisa que nós aprendemos aqui é que os líderes encontram seus propósitos nas necessidades que os cercam. O fardo precede a visão e a visão leva à ação. Neemias perguntou como estava o seu povo e ele se colocou de prontidão para mudar a realidade do seu povo. Amém? Então vamos lá. Os muros fendidos e portas queimadas a fogo, vítimas fáceis de assaltantes. É mais um ponto que está aí nesse primeiro tópico e nós vamos trazer a seguinte lição dessa questão dos muros que estavam fendidos a fogo, as portas queimadas a fogo e eles estavam sendo vítimas fáceis de assaltantes. Foi o relato de Hanani para Neemias. E nós entendemos aqui, com essa questão dos muros fendidos e as portas queimadas a fogo, que o povo estava vulnerável aos assaltantes, aqueles que invadiam as cidades. E com essa resposta de Hanani a Neemias,
Logo, nós aprendemos que o problema do povo foi diagnosticado por Neemias. O principal problema que Jerusalém estava enfrentando era a insegurança pública. Ou seja, a cidade estava desguarnecida, o povo estava sem defesa, não havia segurança. Os invasores poderiam entrar a qualquer hora. E havia o que na cidade? Injustiça social, porque as portas estavam queimadas. Não haviam juízes nas portas da cidade para julgar as causas do povo. Nós sabemos que os juízes ficavam nas portas das cidades, julgando as causas do povo. Então, se as portas estavam queimadas, havia injustiça social. Lá também havia pobreza. O povo vivia no meio de escombros, oprimidos pelos inimigos. Outra coisa que havia na cidade era o desprezo. Maior do que a dor da pobreza é a dor do abandono. O povo estava desassistido e encurralado. O desprezo não dói apenas no bolso e no estômago, mas sobretudo na alma. Atinge o âmago, o íntimo. Ele tenta destruir o homem de dentro para fora. Então, Neemias, ele faz o diagnóstico e ele logo descobre que na cidade havia injustiça social, havia pobreza e havia desprezo. Após isso, nós continuando aí o comentário da lição, Neemias, ele fica angustiado e vai jejuar e orar. Querido, Neemias buscava os recursos do céu e também da terra para resolver os problemas do povo. Para as causas perdidas, devemos buscar a força de Deus pelo jejum. Jejum é fome de Deus, é saudade de Deus, é nos alimentar da essência do pão do céu. Olha só, Neemias, ele derrama a sua alma em fervente oração. Ele acreditava no poder da oração. Durante 4 meses, ele orou e Deus moveu o coração do rei. A soberania de Deus encoraja Neemias à oração. Neemias, ele busca o favor do rei após jejuar e orar. Neemias é o tipo do crente que ora e age, busca a Deus e toma medidas práticas. Fala com o rei, ele vistoria a obra, incentiva a obra, enfrenta os inimigos e conclui a obra. E nós atribuímos aqui, deste primeiro ponto da lição, nós aprendemos algumas lições práticas, que são elas. Primeira lição prática que nós aprendemos desse ponto. Os problemas aparentemente sem solução têm solução quando homens comprometidos por Deus se levantam na força de Deus para agir. Segundo, os homens mais eficazes na obra de Deus são aqueles que têm o coração quebrantado e conhecem a intimidade de Deus pelo jejum e pela oração. Terceira lição prática. Deus pode usar você poderosamente se você tiver coragem de fazer perguntas, como Neemias perguntou a Hanani, e sair da sua zona de conforto, como Neemias saiu do palácio do rei e foi para Jerusalém, certo? Uma coisa eu pergunto a você neste momento, você tem sido Neemias, um consolador aí na sua igreja local? É importante nós atribuirmos estas lições aqui deste primeiro ponto. Agora nós vamos para o segundo ponto da lição, que trata o seguinte tema: Neemias chega a Jerusalém. E o primeiro subtópico diz: Neemias faz levantamento real da situação dos muros. Ou seja, quando Neemias chega em Jerusalém, outorgado pelo rei Artaxerxes, recebeu cartas para assim passar por as cidades, os caminhos ao qual ele precisava, eram 1.500 quilômetros para Jerusalém, e também recebeu cartas, recursos para que ele pudesse adquirir dos governadores das terras circunvizinhas. Neemias chega em Jerusalém. E após Neemias chegar em Jerusalém, ele vai fazer um levantamento da situação da muralha, sem dizer qual era o seu objetivo em Jerusalém. Ou seja, Neemias, ele faz uma vistoria secreta da situação, mesmo sabendo, através da boca do irmão Hanani, a situação em que estavam os irmãos de Jerusalém. Neemias chegou com prudência. O verdadeiro crente prudente é aquele que, antes de agir, ele observa a situação para que ele venha agir e ter êxito na sua missão. Então nós entendemos que, após Neemias fazer essa vistoria, Neemias vai declarar sua intenção de reedificar os muros,
Tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra, a juntos reedificarem os muros. Então, após Neemias vistoriar, Neemias vai tornar o seu plano conhecedor ao povo, né, às lideranças, aos nobres, os magistrados que estavam ali, porque Neemias iria precisar do povo para executar a sua missão. Uma coisa importante é que é destacado aqui o capítulo 2, versículo 17 e 18 de Neemias. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Certo? O povo concordou com a boa ideia de Neemias, né? A união. Quando o negócio é de Deus, irmãos, a igreja é movida como um só homem em um só propósito. Amém? É por isso que se Deus te comissionou para uma obra, Ele vai mover o povo, os teus liderados, para que eles venham estar ao teu lado para executar esse trabalho. E assim, nós chegamos no ponto de número 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. Neemias tinha um plano. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem antes planejar, sem antes fazer um escopo, sem antes observar o que nós iremos enfrentar pela frente, fazer um orçamento, certo? É importante ter esta prudência, esta sabedoria. Nós aprendemos aqui que é citado que no capítulo 3, Neemias ele divide as tarefas, certo? E o povo se inclinou a trabalhar. Então Neemias ele era um líder estrategista, certo? Nós aprendemos que de suas habilidades que antes ele exercia como copeiro, Neemias agora demonstra habilidades de um grande líder, de um grande construtor civil, né? Deus tirou Neemias de trás da bandeja de copeiro e colocou à frente de uma nação para reconstruir uma muralha. É importante nós aprendermos isso aqui, certo? O líder, ele delega tarefas e não faz sozinho. Então nós aprendemos que Neemias dividiu as tarefas. Assim é na igreja, aonde nós fazemos parte. Cada um tem uma função e cada um é importantíssimo para o andamento, o crescimento, o desenvolvimento da obra. Eu costumo dizer que desde o porteiro da congregação até o líder que está na cadeira do meio do ministério, todos são importantes. Todos têm uma função para o crescimento da obra de Deus. Então Neemias, ele tinha essa missão e nos deixa esta importante lição para o nosso tempo. E ainda continuando no terceiro ponto, a tática de Neemias. A tática de Neemias de enganjar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Então Neemias ele procurou enganjar, certo? Ocupar todos que estivessem dispostos a trabalhar na obra de Deus, né? Na reconstrução do muro. Assim foi designado cada um uma função. Aqui nós aprendemos que todos são úteis no trabalho do Senhor. O crente deve se ocupar na obra de Deus. Amém? Não devemos usar esse jargão. Eu sou crente de banco, eu me congrego, assento no meu banco, lá eu dou glória a Deus, eu oferto, eu contribuo e volto para casa. Não, eu quero dizer para você neste momento que Deus tem uma função para você realizar na sua congregação. Fazer a obra de Deus não é só pregar no púlpito, não é só estar diante de um povo verbalizando. Deus ele vai te usar em uma determinada função que é importantíssima para o desenvolvimento, o crescimento da sua igreja local. Nós aprendemos isso aqui, que cada um na sua função, certo? Cada crente naquilo que possui habilidades e foi chamado para assim estar inserido no corpo de Cristo, sendo um membro para o bom andamento do corpo de Cristo, da sua igreja na terra. Então Neemias, ele tem uma tática de ocupar cada um em uma função para que a obra de Deus tivesse progresso, os muros fossem reconstruídos. Quando todos na igreja estão ocupados em uma determinada função, a obra de Deus ela vai crescer muito, vai avançar muito. Amém? Ocupemo-nos na obra de Deus para que venhamos dar nossa parcela de contribuição no crescimento da nossa igreja local, a qual nós estamos inseridos. E mais uma coisa que nós destacamos aqui nesse terceiro
ponto da lição é que havia união entre os judeus, certo? Mas, porém, houve um dado momento da obra em que a união ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. E o texto diz aqui que Neemias sabiamente resolveu. Querido, uma coisa que eu quero deixar bem claro para você que está aí, você professor, você superintendente, você líder, é que os problemas sempre surgirão no meio da congregação, no meio da obra de Deus. Sabe por quê? Porque a congregação, ela é composta de pessoas, e pessoas são imperfeitas, pessoas são problemáticas, pessoas de diversas personalidades, e sempre haverá problemas, sempre surgirão, muitas das vezes, um atrito, uma situação ali de disse-me-disse, só que o verdadeiro líder, ele sabe sabiamente resolver os conflitos que surgem no meio da obra de Deus. Então, Neemias aqui, sabiamente, resolve o conflito entre os pobres e os ricos que estavam enganjados ali na reconstrução do muro. Quem está à frente de obra, quem está à frente de um trabalho, como estava Neemias, ele pode se preparar e buscar em Deus sabedoria, discernimento para resolver os conflitos que surgirão. Amém? Então é importante destacar isso aqui para que venhamos atribuir também um ensinamento para nossas vidas. E assim nós chegamos no ponto de número 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Então quem faz a obra de Deus, ele pode se preparar para a oposição. Ele pode se preparar para as pedradas, para as palavras contrárias, para os levantes, porque Satanás nunca vai ficar satisfeito com o teu trabalho, com o crescimento daquilo que Deus colocou em tuas mãos. Então vamos lá. Iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias, grave bem o nome desses dois personagens, Sambalate e Tobias. Em lições que vêm nós iremos aprender mais sobre eles. Indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra de Deus. Sempre haverá o espírito de Sambalate e Tobias no meio da igreja local. Infelizmente, Satanás, ele vai usar de estratégias, de meios para parar a obra de Deus. A vontade de Satanás é parar a obra. A fúria dele é muito grande contra o progresso, o avanço da obra de Deus. É por isso que devemos estar vigilantes, convictos, como estava Neemias, firmados, e focados naquilo que Deus nos imputou a fazer, para que não venhamos se embaraçar com os levantes de Satanás. Nós aprendemos aqui que Neemias e seu grupo, com a ajuda de Deus, não se embaraçaram com a oposição, certo? Que eles enfrentaram, mas eles trabalharam e o muro foi concluído. O inimigo, ele vai usar de vários meios, de várias formas de ataque para tentar nos parar, tirar nossa visão, certo, do trabalho, fazer descermos do muro e perder o foco do trabalho que Deus nos entregou. Então, nós aprendemos que Neemias não se embaraçou com o seu povo. Neemias foi à frente. Uma coisa que nós destacamos aqui é que o muro foi concluído, como está no capítulo 6, versículo 15. Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer, como está no verso 16 do capítulo 6, o nosso Deus fizera esta obra. Uma coisa importante que eu quero destacar aqui é que aqueles que se levantam contra nós, aqueles que não acreditam na nossa chamada, aqueles que tentam impedir o trabalho que nós estamos realizando para Deus, eles serão as mesmas pessoas que vão ter que reconhecer que Deus está conosco. Então destacamos isso aqui, que quando Neemias conclui a construção, a reconstrução do muro, os inimigos, eles reconheceram que Deus estava com Neemias, E é reconhecido também por Neemias e o povo que Deus fizera esta obra, porque sem Deus nós não conseguiremos jamais realizar a sua obra na terra. Chegamos ao top de número 5. O muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltérios, com alaúdes e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes, preste bem atenção, e os levitas,
E logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Ou seja, após a conclusão do muro, houve uma solenidade, uma festa, um culto de gratidão a Deus, né? Um ritual de purificação dos levitas cantores e dos sacerdotes ministradores. É importante destacar isso aqui. E depois, aqui o comentário continua. O ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, aos quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. Neemias capítulo 12, verso 30, 38 e 40. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Neemias capítulo 12, versículo 43. E aqui eu quero fazer uma aplicação muito prática para mim e para a sua vida, que aqui diz, o som da festa poderia ser ouvido de longe. Querido, os inimigos que tentaram parar Neemias e o povo, eles foram obrigados, eu vou usar esse termo, a ouvir a festa da vitória do povo de Deus. Você não entendeu? Eu vou trocar em miúdos. As pessoas que tentaram te parar, as pessoas que tentaram te pedir, te embaraçar, aí no trabalho que Deus te entregou na tua igreja, elas estarão de prontidão para ouvir o som da festa, o som do momento de gratidão que tu vai fazer quando Deus te entregar a tua vitória, quando tu terminar de concluir a obra. Glória a Deus por isso. O texto diz que a festa poderia ser ouvida de longe. Os povos vizinhos, os inimigos do povo de Deus, tiveram que parar para ouvir o povo realizando este momento de festa, de gratidão a Deus, agradecendo ao Senhor solenemente pela vitória que Deus havia concedido. Se prepara, porque você hoje pode estar enfrentando oposição aí. Não sei que tipo de oposição. No departamento que Deus te entregou, na tua classe da escola dominical, na igreja que Deus te confiou para pastorear, para dirigir. Mas eu quero dizer, seja forte, seja perseverante, tenha visão, não pare a obra, continue, porque o som da tua vitória vai ser ouvido de longe por aqueles que não acreditaram que Deus estava contigo. Amém, querido? E assim, nós chegamos ao ponto de número 6. Os muros trazem ensino simbólico e importante. Aqui nesse tópico, para finalizar a nossa aula, traz uma aplicação pessoal do que simboliza os muros para a nossa vida nos dias atuais. Então vamos lá. A Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías 60, 18. E ainda uma forte cidade temos a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Isaías 26, 1. Ou seja, o crente salvo, ele está protegido. A salvação aqui, o muro, ele tipifica também a salvação que nos cerca, que nos guarda, que nos livra da perdição. É importante destacarmos isso aqui. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. Sobre esse ponto aqui, do crente despertado, sentir a necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, eu lembro da figura do atalaia. O atalaia era alguém que ficava numa torre em cima do muro da cidade, e quando os moradores saíam para fora dos termos do muro, para assim plantar, para levar os rebanhos, o atalaia ficava de guarda, observando o povo, observando como eles estavam, se não vinham também opressores, salteadores, povos inimigos para subtrair o povo, para matá-los, para roubar. E quando eles viam que o povo estava sob perigo, eles gritavam e o povo voltava para dentro do muro e ficava guardado. É por isso que aqui a salvação, ela é comparada a este muro, que nós estamos guardados da opressão do inimigo, estamos protegidos pela excelente grandeza do poder de Deus, amém? Então o crente salvo, ele está guardado. Isso é maravilhoso, irmãos? Nós estamos protegidos por Deus, por essa quão grande salvação a qual nos entregou.
Então vamos lá. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Aqui também é feita uma comparação sobre uma linha divisória, o muro da salvação, sendo ele uma muralha de proteção. Aqui é comparado também neste subtópico como uma linha, né? O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Então, esse muro, ele separa, ele faz fronteira entre este mundo das trevas e o reino de Deus. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Olha só, né, essa comparação aqui. Por isso, Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Então é importante destacarmos isso aqui, que este muro também simboliza esta linha divisória, certo? Em que o crente não pode passar para o outro lado. Nós já fomos crucificados, como Paulo aqui disse, certo? Nós já morremos para este mundo, para esta vida passada, quando outrora nós andávamos em trevas, agora estamos do lado da luz. Amém? E aqui, para concluir, finalmente a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar. Seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. E aqui nós chegamos no final da nossa pré-aula. Um auxílio para você, professor da Escola Bíblica Dominical, você aluno, você superintendente. Eu espero que esta aula tenha sido bênção para você e venha agregar aí algo importante para a sua ministração na sua aula no domingo. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o like aí. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixe o seu comentário e nós estaremos respondendo a todos aí em nome de Jesus. Amém, querido? Nas próximas lições, nós iremos adentrar nos pontos que nós tocamos aqui da reconstrução do muro de Jerusalém através de Neemias e o povo que se enganjou com ele, que trabalhou e conseguiu vencer a oposição e concluiu a muralha. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.